Olá a todos, meu nome é Alisson Duarte e hoje eu vou conversar um pouquinho sobre a previsão de dados de materiais, né, e voltados hoje com foco para análise de processos metalúrgicos de fabricação. Nós vamos dizer aí como processos como forjamento, laminação, soldagem e outros processos aqui, tá? Eu queria imediatamente já agradecer à organização do evento pelo convite e por toda a condução, né, o suporte na preparação para essa palestra. Tá? Uma introdução, eu vou fazer uma introdução aqui, né? Vou me apresentar de onde que vem essa questão da simulação de materiais. Depois eu falo da simulação de materiais em si e depois eu falo de algumas aplicações. As aplicações são vastas, tá? Mas para poder caber numa palestra, eu vou dar algumas pinceladas aí na área de conformação mecânica, tratamento térmico, soldagem e fundição. Ok? Então já nessa introdução, eu queria agradecer primeiro a SIXPRO, que viabiliza a realização dessa palestra, né? Que é representante na América do Sul do JMAT Pro, que é o software que eu vou utilizar para falar sobre a simulação de materiais. Agradeço também ao FMG pelos apoios na área de pesquisa. Também ao QForm, eu utilizei o QForm para poder fazer algumas análises de forjamento e tratamento térmico. E também a SI eu usei o PanStamp para alguma análise específica aí de estampagem. Me apresentando, eu começo lá atrás nessa área, no curso técnico em eletromecânica, depois fiz engenharia, mestrado, desenvolvi o doutorado em conjunto com a Ohio State University, onde eu desenvolvi uma série de projetos, e inclusive o projeto do meu doutorado, e depois realizo o pós-doutorado, tudo sempre pautado na área da metalurgia da transformação, né, e utilizando simulação computacional. Tá? Algumas experiências anteriores, eu fui já engenheiro de processos da ArcelorMittal, responsável pela laminação. Fui também engenheiro pesquisador no Center for Precision Forming, onde eu desenvolvia projetos para a indústria na América do Norte, né? Então, sempre também nessa área de simulação, né? Lá tinha vários projetos na área de conformação mecânica e na área de tratamento térmico, fazendo simulação. Fui professor do Departamento de Engenharia de Materiais do Cefet e dos Departamentos de Engenharia Mecânica por um bom tempo em Metalurgia na PUC. Né? Sou consultor técnico hoje pela SIXPRO e professor do Departamento de Engenharia de Materiais da UFMG. Tá? Além disso, a gente tem aí artigos diversos, técnicos e acadêmicos, tá? Livro. Também sou colunista de 3 revistas, né, com a coluna Simulação Computacional, quem tiver interesse em acompanhar. A gente está sempre escrevendo lá questões interessantes, né? Do mercado, tendências. Na revista Forge, que é a revista de forjamento braço aqui no Brasil, a Industrial Heating, que é na parte de tratamentos térmicos, e a revista Estampagem e Conformação, né? Como o próprio nome fala aí, na área de estampagem. A gente está sempre contribuindo. Falando um pouquinho da SIXPRO, como que ela vem hoje, né, a ter essa atuação e do porquê do QForm, porquê do JMAT Pro. A SIXPRO ela começa no Brasil e com o tempo ela vai expandindo a sua abordagem, né, de maneira territorial e também de maneira com parceiros. As parcerias estabelecidas são parcerias escolhidas, bem definidas, dentro de uma metodologia preparada. Então, por exemplo, o Dante, né, uma referência em tratamento térmico, o Center for Precision Forming, já existia um contato prévio meu com eles, o JMAT Pro no Reino Unido, né, a SI, que é de origem na França, o Omnicad, que é um CAD focado em estampagem,
ferramentas de laminação, e o Keyform, que tem sede na Rússia, no Reino Unido também, e mais recentemente a Fraunhofer, que é uma global na área de pesquisa e desenvolvimento de processos e que mais recentemente veio a fazer essa parceria conosco, o SixPro, aqui no mercado brasileiro. Então, assim, só explicando um pouquinho essa nossa a abrangência, né? A E3S também aqui no Brasil. A SixPro, ela tem basicamente 4 vertentes, tem uma parte de treinamentos, inclusive palestras, que é do qual faz parte essa nossa ação aqui de hoje. Também oferta softwares de simulação e desenvolve serviços para a indústria. Eventualmente uma empresa ainda ou um centro de pesquisa ainda não está, não atingiu a maturidade de adquirir um software de simulação, ou não adquiriu a necessidade ainda, mas tem interesse num serviço específico, a gente presta esses serviços. A gente também desenvolve pesquisas dentro da SixPro, né? Em parceria ou não com outros centros, tá? Mas também são desenvolvidas essas pesquisas, e, embora elas não tenham resultado de curto prazo, tem sim um resultado de médio e longo prazo, quando a gente vai especialmente fazer assessorias. Tá? Os processos principais, então, estampagem a frio, estampagem a quente, tratamento térmico, forjamento a quente, forjamento a frio, materiais, que é o que a gente vai falar aqui hoje, laminação de anéis e rodas, laminação de barras e placas e chapas e extrusão também. Tá? Então são os processos, vou dizer aqui, os principais. Claro que uma série de variações desses são abordadas, mas eu diria que esses são os principais. Ok, então entrando já na questão da simulação de materiais, via JMAT Pro, que é um software realmente de referência, relevante, no cenário mundial. Vou aqui mostrar aí um pouquinho desse software. Você vê quando você abre o software. Aqui eu estou com a minha versão demonstrativa, tanto faz, tá? A versão demonstrativa por quê? Porque vocês vão ter possibilidade, eu vou usar ela, vocês vão ter possibilidade de utilizar ela também. Então tudo que eu fizer aqui e mostrar, vocês conseguem ver no software. Então ele é dividido, digamos, em módulos, tá? São bases de material diferente. Então tem a liga de alumínio, magnésio, ferro fundido, aço em geral, que aí pega ferro fundido, inox e aços, inox, cobalto, níquel, monocristais, titânio, zircônio, ligas para soldagem e cobre, trazagem, né? Essas ligas. Antes de dar prosseguimento aqui, eu quero dizer que vocês podem pegar, quem ainda não tem, pode pegar a versão demonstrativa, basta entrar no site, deixa eu pegar aqui, no site do JMAT Pro, tá? Aqui você entra no site, tem uma série de informações, tem vídeos, tem informações diversas. Eu vou entrar aqui nesta aba aqui, ó, nesse menu JMAT Pro. Vejam que aqui você tem um histórico do JMAT Pro, detalhes, tem uma série de condições, tá? Detalhes completos, últimas versões, informações, artigos, vídeos, e a minha sugestão é a versão demonstrativa. Você pode ver que tem uma versão demo e a versão demonstrativa você pode obter aqui no site. Só clicar, baixar e você já vai ter aí a sua versão demonstrativa. Então, dando um segmento aqui, o JMAT Pro tem algumas características interessantes. É um software prático, tá? Para propriedade de materiais multiligados, utilizados na indústria, utilizados em centros de pesquisa, novos desenvolvimentos, e materiais que já existem, mas que a gente tem a necessidade de pegar uma série de informações desses materiais. A interface que é muito intuitiva, então qualquer profissional pode usar facilmente, tá? Desde que ele tenha demanda por propriedades de materiais. É um software baseado em modelos físicos, ele não possui um banco de dados. É um modelo físico, né, com equações fundamentais. Não possui, então, modos adicionais de banco de dados, é uma pergunta que fazem. Então, porque ele não funciona com banco de dados, então que você usa uma licença, um módulo de base de material. Então, olha, vou utilizar alumínio.
é aquilo ali. Não existe nada além para ser incorporado. É o modo de alumínio, a menos que seja realizada uma nova versão com uma alteração ou né, correção do modo anterior, da versão anterior. Fora isso, não existem módulos adicionais, não existem nada disso. Simula e fornece dados em função da composição química, da temperatura, do tamanho de grão, do tratamento térmico, uma série de outras variáveis importantes aí. Substitui testes caros e demorados. Vou contar um caso, como que eu conheci o JMAT Pro. Eu estava desenvolvendo um doutorado nos Estados Unidos e eu tinha um dos projetos era um projeto de previsão de tratamento térmico e defeitos no tratamento térmico para 4 empresas. Uma ficava no México, 2 nos Estados Unidos e uma no Canadá. Essas 4 empresas estavam coligadas pela FIA, né, a FIA, a Ford Industry Association. E eu, então, desenvolvi esse projeto para eles, escrevi, e o projeto teve sucesso, né? E naquela época ele teve sucesso, mas teve um momento em que eu achei que não fosse possível realizar esse projeto, quando eu me deparei com com aquela quantidade de material, de informações de materiais que eu ia precisar, e com o tempo e com o custo, algo que não estava previsto de fato. Então foi quando eu contatei o JMAT Pro no Reino Unido, e então com o JMAT Pro, obtendo o JMAT Pro, eu consegui desenvolver toda a pesquisa e toda a análise, né? E depois, voltando ao Brasil, eles então me contactaram e eu passei a representar o JMAT Pro na América do Sul, e hoje é a Six Pro quem representa o software. Então, assim, até mostrando, foi uma questão de custo, de tempo, não teria tempo hábil para desenvolver o projeto. E, fora isso, tudo aquilo que você consegue em referência são pequenas partes que não necessariamente é exatamente do seu material. Então, você nunca consegue tudo completo, né? Então, você tem, inclusive, falta de inúmeras informações de materiais que você não obtém. E o JMAT Pro vinha complementar isso. Além disso, a gente já conseguiu experienciar, você pega o mesmo material e sai em 2 laboratórios diferentes, e você muitas vezes tem informações, resultados diferentes, né? Até isso. Então, assim, o JMAT Pro, ele, do ponto de vista de eficiência, você consegue usá-lo e rapidamente provar o potencial de um projeto ou descartar um projeto. E você, então, tem uma eficiência muito grande. Então, você descarta, quando você aprova você continua utilizando o software para poder continuar desenvolvendo aquele projeto, né? Então, é de fato uma ferramenta, na minha opinião, fenomenal, né? Bom, aqui, quando você entra no software, né, você acaba tendo aqui a cara dele, né? Eu vou abrir ele aqui, só para mostrar. Eu falei para vocês instalarem. Vou abrir aqui a minha versão demonstrativa, tá? Veja aqui, deixa eu diminuir essa janela. Ele fala o seguinte, ó. Essa é uma versão demo, você não consegue fazer novos cálculos, mas você consegue verificar uma série de cálculos realizados e, portanto, entender o funcionamento, entender como funciona aí e como você pode aplicar o software, né? A gente vem aqui, você tem uma série de módulos, como eu falei. Vou pegar aqui o General Steel. Você tem uma série de botões aqui para poder selecionar e desenvolver. Então, cada um que você entrar, por exemplo, eu quero calcular a curva transformação isotérmica. Você tem dados, além da composição química, tem dados que ele te pede que fazem todo sentido para alterar ali o comportamento do material, né, quando houver transformações de fases. Além disso, então você entra aqui, ó, e como você pode verificar como que faz a simulação, e você tem também um banco de dados. Quando é banco de dados, eu digo assim, você tem simulações já realizadas e colocadas aqui para você verificar. Você vem aqui em carregar tipo de material, arquivo de material, e você tem lá uma série, ó, a liga de alumínio, então tem uma série de cálculos já realizados.
ligas de cobre e por aí vai, né? Vou pegar um magnésio aqui, vou pegar qualquer questão aqui e vou carregar. E me dá aqui toda uma série de informações. Eu quero saber aqui modo de Young com a temperatura, sabe? Por fase, então para cada fase eu abri qualquer um aqui, sabe? Aleatoriamente, né? Então, fechei aqui o meu software, volto aqui para a apresentação. Então, a primeira coisa que a gente tem que se preocupar é com a composição química. Aqui tem um 3310, tanto faz, tá? Composição química só para mostrar. E além de você ter todos os cálculos, o software já tem uma comunicação de maneira a exportar dados já preparados, agrupados, organizados para softwares de simulação para elementos finitos do processo. Então, por exemplo, aqui, dados para processo de conformação. Você tem que ir para o Forge, para o Deform, para o Keyform, para o Abacus. Você tem aqui, da mesma maneira, para fundição, para diferentes finalidades, para tratamento térmico, soldagem. Então você já consegue exportar estes dados para estes softwares, né? E ainda é muito legal o software, você tem o API, né? Que é o Application Programming Interface. Os APIs têm sido assim, o software com API, de simulação com API, é ótimo, porque você consegue, primeiro, automatizar a sua prática de simulação e depois você consegue otimizar os seus resultados de maneira a realizar algumas linguagens de programação, utilizar a linguagem de programação e realizar algumas análises já automáticas e fazer a otimização aí com base na análise e ressimulação. É muito legal, tá? E se tiver mais interesse, dá uma olhada lá no site, tá aí a figura sobre isso. A título de exemplo, eu peguei aqui só um botão lá, cliquei em um botão na parte de solidificação, tá? Então ele pede, além da composição química, o tamanho do grão, que pode ser em micros ou ASTM. Eu pedi aqui para considerar fases secundárias, qual o range de temperatura que eu quero ver. Eu posso colocar uma taxa de resfriamento ou várias taxas de resfriamento que vão influenciar nas propriedades mecânicas finais do meu material solidificado. Propriedades mecânicas aqui, diversas. Aí eu pego um material que eu adquiro ele e eu quero prever como que ele vai se comportar no meu processo. Então, além da composição química, por exemplo, ele me pede uma ideia inicial do histórico de processos que sofreu esse material. Se ele está mais encruado, se está endurecido de alguma maneira. Então, a temperatura ambiente, ele me pergunta, por exemplo, me fala aqui, ó, a temperatura ambiente, uma ideia ou do limite de escoamento, ou do limite de resistência à tração, ou da dureza, por exemplo. Então você consegue definir isso e aí ele vai te fornecer uma série de condições a diferentes taxas de deformação e também para diferentes temperaturas, que é possível, tá? E aí você roda. Em pouquíssimo tempo você tem os resultados todos para trabalhar com eles e para utilizar nas suas análises. Exemplo aqui também de transformação de fase. Peguei aqui um diagrama isotérmico, tamanho de grão, temperatura de austenitização, né, que é importante, vai influenciar nas curvas. Tá? E a gente faz aí a análise e calcula, pede para fazer a simulação. Eu mostrei ali para vocês anteriormente, explorando, né? Então você vem em File, Load Material File, e aí você vai ter uma série de materiais para escolher, pode escolher qualquer um. Então, eu quero saber, né, o material temperado, o material revenido, quais são as propriedades desse material revenido a 540 graus Celsius. E aí você clica aqui, eu já fiz uma demonstração anterior ali, você pode clicar aí, pode verificar uma série de materiais. Você pode, inclusive, trabalhar com esses gráficos, clicar nos gráficos, pode exportar esses gráficos, trabalhar no Excel ou em qualquer outro software que você tenha interesse. Tá? Então é bem possível começar a explorar. Aí. Vocês vejam que eu estou mostrando só pela versão demonstrativa. Em aula, só com a versão demonstrativa já é possível você desenvolver estudos e análises
e, né, exposições sobre comportamento de materiais utilizando a versão demonstrativa. Ah, eu quero desenvolver uma pesquisa, eu quero melhorar, entender aqui o comportamento do material no meu processo, na minha empresa. Então, é importante que você tenha o software que vai te permitir fazer esses cálculos, né? Ok. Isto dito, então, a introdução sobre como que foi possível a gente fazer essa palestra, né, todo o contexto, agora a questão do JMAT Pro. Agora eu vou falar um pouquinho aí da aplicação desse JMAT Pro em processos de conformação mecânica. A gente consegue ver aqui do lado esquerdo, ó, vamos dizer que eu quero fazer um processo de laminação, tá? Que eu vou mostrar o próximo aqui. Então nós temos dados necessários, composição química, tá aqui. Eu vou precisar de propriedades termofísicas, eu vou precisar de propriedades mecânicas e vou precisar também de transformação de fase, quando eu fizer uma laminação a quente, por exemplo, um forjamento a quente, né? Uma estampagem a quente. Eu quero saber como que o material encrua no forjamento a frio. Pois não, você vai lá e faz, né? Então você precisa de uma série de informações também aí os dados que você vai precisar analisar. E aqui, muitas vezes, se eu for fazer a análise num software de simulação posterior, eu já posso exportar direto. No meu caso aqui, eu vou fazer alguns exemplos, não vou mostrar, né, figuras ou vídeos de processos, eu vou mostrar alguns esquemas. E para usar esses esquemas aqui, eu vou usar o Keyform, tá? Que é o software representado, um software de ponta representado aí pela Six Pro. Ok, então aqui eu tenho alguns tipos de laminação. A gente vai ver aqui laminação de placas, chapas, laminação de rodas, ou poderia ser de anéis também, laminação de tubos, né? Vamos ver aqui, ó. Se eu for fazer uma análise de como evolui um material, uma peça que é feita de um material metálico. Então, se eu for fazer essa análise ali, eu preciso saber como que esse material se comporta em diversas condições distintas. Tá? Nessas diversas condições, como que ele se comporta. Vamos vendo ali que ele já está sendo laminado, reduzida a espessura da placa, né? Até ela vai poder se transformar em chapa. Ali tem vermelho ali, está indicando para mim que houve um contato, uma dobra do material, tá? Você pode ver diversas outras questões na simulação, mas precisa ter um material muito bem definido. Esse software, aqui eu fiz com o Keyform, ele tem um banco de dados já bem robusto, né? Mas especialmente para tratamento térmico ou para algum material mais diferentão, né? A gente pode sim lançar mão do JMAT Pro para poder fazer essa previsão de materiais. E não só a parte de conformação, né? Porque depois esse material, como ele é aquecido, ele tem que resfriar, ele sofre resfriamento. Então a gente consegue ver aí a variação, o perfil de temperatura, né? No resfriamento. Eu consigo ver as tensões aplicadas naquele material ali dentro, tensões que resultam, né? Tensões residuais, distorções, por exemplo, nessa chapa grossa aqui. E pontos importantíssimos, porque a distorção vai alterar a geometria que você precisa, e as tensões residuais são, primeiro, são um perigo, né, durante o processamento, e segundo, que fornecer peças de tensões residuais significativas para o cliente significa que o produto tem lá seus problemas, porque quando ele vai trabalhar quando vai trabalhar com o seu produto que está com tensão residual, né, na aplicação do cliente, ele pode alterar, cortar, né, e o produto vai perder a sua forma e a sua peça, consequentemente, tem problemas de defeito, tá? Isso só para comentar alguns, mas então a gente consegue fazer uma série de análises. Transformações de fases, tamanho de grão, né, fases finais, perlita, ferrita, bainita. O que acontece com o meu material quando ele passa por um processo integrado? A laminação a quente, depois resfriamento, laminação a frio, tratamento térmico, né?
Isso tudo é muito importante a gente ter em mente. E para fazer essas análises corretas, a gente precisa ter uma quantidade considerável de informações de material. Tá? Bom, então as propriedades de interesse para aquele tipo de laminação, né? Eu, por exemplo, quero fazer só a laminação, então eu preciso pegar aqui, no mínimo, as curvas de escoamento, ou seja, como que o material se comporta, tensão e deformação, variando-se a temperatura e variando-se também a velocidade de laminação. E quando eu falo variando velocidade de laminação, eu estou dizendo o seguinte, variando a taxa de deformação do material, que é importante, né? E quais são as propriedades termofísicas? Vai ter transformação de fase? Vai, né? É isotérmico ou é resfriamento contínuo? E o tamanho de grão, como é que fica? Né? Então eu tenho uma série de análises que eu posso utilizar, pegando algumas ali como exemplo, né? Tem todas as demais aí, a gente vai dar para ver fadiga, dá para ver uma série de condições ali. Na laminação, então vamos dizer do ponto de vista microestrutural, tá? Aí eu quero verificar o tamanho de grão. Então, por exemplo, eu vou na opção Multipass Hot Rolling. Eu não necessariamente preciso simular no software na verdade, não preciso simular no software de elementos finitos para entender a variação da propriedade mecânica da minha peça ou a variação de tamanho de grão. Informar o seguinte, é claro que eu consigo, porque eu preciso, às vezes, um pedacinho do material, uma parte do material, ela comporta de maneira diferente. Então, a superfície do material se comporta de maneira diferente do centro do material. Tá? Então, esses dois pontos dentro do mesmo material vão ter comportamentos diferentes. Então, você consegue ver isso na simulação do processo. Mas, puramente, uma simulação do material, quando o material, considerando um perfil de resfriamento, de deformação, você precisa ter isso bem definido, você consegue analisar isso no JMAT Pro, né? Então, caso você queira ver então a diferença, ou você altera as informações no JMAT Pro, por exemplo, altera a taxa de resfriamento, tá? Ou você considera várias taxas de resfriamento, coloca tudo num software de simulação depois lá do processo. E aí ele vai te dar todo o espectro, né? Por exemplo, de tamanho de grão final. Então você pode definir várias taxas de resfriamento, né? Tamanho de grão inicial, claro, é importante, né? Você tem partida ali. Ou, ao invés de definir uma taxa de resfriamento, você pode definir um perfil mais completo de resfriamento. Olha, o meu material ele passa por diversos passes, então ele vai ter uma taxa de resfriamento após cada passe, depois passa por uma zona úmida, resfria, depois é bobinado e tem uma outra taxa de resfriamento. Você consegue definir esse caminho, né? Esse mapa de variação da temperatura, né? E não só variação de temperatura, também um mapa você vai precisar ali da quantidade de deformação que ele sofreu, da taxa de deformação, um tempo que ele fica. Então, assim, se você fornecer todo esse caminho, você vai ter já, antes de fazer qualquer análise de laminação, já uma previsão do tamanho do grão, das condições de tensão e deformação do material ao final, das propriedades mecânicas finais, né? Vamos dizer, se você quer saber as propriedades mecânicas finais, você pode então, sai com tal temperatura da laminação, tamanho de grão, a temperatura é X, eu quero considerar fases de segunda ordem, fases secundárias, vou definir aqui todo um perfil meu mais complexo de temperatura e tempo e vou obter, né, coloco aqui, e vou obter as propriedades mecânicas finais para aquele perfil todo complexo que eu tenho no meu processo. Então é possível, né, fazer essas análises aí no JMAT Pro. Né? Exemplos, né, aqui peguei para uma liga qualquer. Eu quero ver aqui tamanho de grão em função dos passes de laminação. Veja que ele começou com 200 microns e vai terminar lá com 10 microns no final, essa chapa laminada, né? Eu posso ver fração recristalizada,
né, curvas de tensão e deformação após cada passo, em cada momento, consigo vir aqui. Aí eu quero saber, depois se eu parar aqui, qual que é a tensão e deformação desse material, como é que ficaria. Então você consegue fazer uma série de análises que, olha, dão uma clareada muito boa e são bem objetivas para que a gente chegue num processo muito otimizado, só analisando o JMAT Pro, né? Isso é interessantíssimo. Olha aqui para um outro material, eu estou mostrando as propriedades mecânicas, eu alterei a taxa de resfriamento. Eu poderia, inclusive, igual eu falei, fazer um caminho de resfriamento todo complexo, mas aqui eu peguei 5 taxas de resfriamento diferentes e verifiquei aqui, por exemplo, limite de escoamento. Quando resfriei mais rápido, claro, o limite de escoamento à temperatura ambiente, ele foi maior. Quando eu resfriei mais lentamente, aqui atrás, tá aqui atrás, o meu limite de escoamento, o material, a resistência mecânica dele foi menor, tá? Então ele te dá o resultado e o resultado é em função da temperatura. Além disso, eu já mostrei ali rapidamente antes, eu posso precisar ter isso não para o material inteiro, mas para cada microconstituinte, para cada fase do material. Qual que é o limite de escoamento, então, nessa taxa de resfriamento só para a austenita, só para a martensita, só para a ferrita. Então a gente consegue muitos dados relevantes para poder fazer um estudo mais completo, né? Voltando aqui na questão do material como um todo, tá? O material na conformação mecânica, pensando lá na laminação ou no forjamento. Se a gente faz a frio, né, a gente vê que o material está encruando, né? Material encrua. E se eu usar, por exemplo, 1200 graus, então você veja que o material ele já recupera e recristaliza. Está recristalizando. Comportamentos completamente distintos do mesmo material, onde estou mantendo a mesma taxa de deformação. Isso quer dizer o seguinte, mantendo a mesma velocidade de rotação do laminador ou a mesma descida da prensa para forjar o material, né? E eu estou só alterando a temperatura do material. Ele se comporta de maneiras bem distintas. Vou fazer o contrário agora. Eu vou fixar, por exemplo, a temperatura e ver qual que seria a influência da taxa de deformação. Já vimos que a temperatura mais baixa o material fica mais resistente mecanicamente. Temperaturas mais altas o material recristaliza e fica muito mais macio, né? Muito mais fácil de trabalhar. Aqui eu mantive a temperatura em 500 graus Celsius, tá? A taxa de deformação mais baixinha, que é em segundo a menos 1, tá? É deformação por segundo. Ela mais baixinha dá um material menos resistente. Então, se eu for mais tranquilo, é mais fácil de deformar, né? E a taxa de deformação mais alta, o material, né? Vamos dizer que sofre um impacto, né? Então, crash test. O material sofre um impacto, é um material muito mais resistente, mais difícil de se deformar. Tem que fazer mais força. Então, tudo isso aqui há de ser considerado. Aqui é um exemplo, tá? Não são todos os materiais que seguem essa regra, mas os mais comuns que a gente tem utilizado aí no forjamento e na laminação costumam seguir essa regra. Então, é isso aí, né? Para dar agora um exemplo um pouquinho mais focado na importância dessa variação da matéria-prima. Não vou considerar mais a temperatura e a taxa de deformação não, tá? Vou fixar. Mas vou pegar uma norma, por exemplo, para um material FEP 05. Para esse material FEP 05, eu peguei na norma e o limite de escoamento dele, o mínimo é 140 até 180, então ele tem uma faixa. Ou seja, na norma, a empresa fabricante do aço pode entregar para você uma variação, né, o que faça com que fique viável fabricar esse material. E limite de resistência à tração, você tem de 270 a 330 nessa faixa. Eu vou pegar aqui, vou simular no JMAT Pro, vou mostrar uma simulação do JMAT Pro, considerando o limite inferior e o limite superior, tá? Da norma. E aí quando você olha, mantendo temperatura, mantendo taxa de deformação,
São dois materiais diferentes. Dois materiais diferentes. Bom, mas como é que é isso? Então, observe que eu posso ter resultados distintos para o mesmo material. Eu compro material hoje, compro material amanhã, eu tenho resultados distintos. E a ideia de quando a gente vai desenvolver um processo, que esse processo seja robusto, que eu desenvolva esse projeto considerando essas variações de maneira a que o meu processo seja robusto e ele absorva determinadas variações as quais eu não controlo. Então é importante pensar nisso quando estamos definindo um processo novo ou melhorando um processo já existente. Tá? Então, no JMAT Pro eu estou mostrando as curvas de escoamento variando só com base na norma. Né? Eu posso também, eu vou falar para estampagem aqui, tá? O FEP05 é para estampagem. Aqui, posso também obter a curva limite de conformação, né? Que vai prever fraturas. E aqui a gente está mostrando uma comparação com o mesmo material simulado com o material no limite superior na norma e no limite inferior. Veja que no limite superior da norma apareceu aqui para mim uma trinca. A chapa rasgou ao ser estampada. Por outro lado, se eu utilizasse, se chega o material para mim no limite inferior, olha aqui, problema nenhum com a peça. Quantas vezes a gente já não escuta, mas eu comprei o material hoje e deu problema aqui, eu comprei o material amanhã, ou de outra fornecedora, o problema apareceu, o problema sumiu. E fica... nós não estamos com um processo robusto o suficiente. A gente não considerou essas variações. É importante considerar a variação do material que pode ser entregue, né? E entender isso e trabalhar para que a nossa simulação seja uma simulação que vai considerar todos os casos. E aí eu pare de ter problemas, né, durante o processo. Além da fratura, uma outra possibilidade, mantendo ainda no limite superior da norma, olha que interessante, houve ruga, né? Rugas na peça. Limite inferior, peça ok, né? Mas a peça sempre, o material, a chapa que eu compro da usina vai vir sempre no limite inferior? Não vai, né? Não vai, vai vir dentro da faixa, tá? Então eu vou passar a ter problemas aqui. Preciso de fato considerar isso no meu desenvolvimento. E aqui é só para começar a contar a história, porque para você calcular, né, prever esses processos, preciso considerar afinamento, preciso considerar spring back, então uma série de outras análises no material que tem influências, né, a série de outras análises do processo tem influência na informação do material, aqui só para exemplificar, tá? Forjamento, então eu falei ali de laminação, estampagem, forjamento, na verdade vale para todos os processos de conformação mecânica. Mas veja que eu obtive um lingote, e esse material do lingote eu vou utilizar para forjar. Então aqui, pelo esquema mais simplificado, eu escolhi esse caso. Veja que eu tenho aqui uma ferramenta que vai, né, forjar a peça e ela vai ter o seu comportamento. É uma peça enorme, com variações de temperatura, com variação de deformação ao longo da seção aqui, sabe? Quando você aplica. Então vamos ver aqui o processo. Vou iniciar. Então veja ali, que eu vou conformando este lingote e ele tem toda uma resposta, né? E você vai conformar ele por inteiro, tá? Então é importante ter informações apropriadas. Normalmente a maioria das informações vem no software base, mas é importante ter em mente que esses materiais variam de fornecedor para fornecedor. Né? Ok? Aqui já do lado esquerdo ali estou vendo outras condições, agora não matriz aberta mais, mas uma matriz fechada. O meu material ele tem que comportar da maneira que deve, para eu então analisar esse meu processo. Eu posso analisar do ponto de vista de dobras, então veja aqui que está indicando facilmente as dobras aqui, isso aqui também é grosseiro. Falta de preenchimento, então a gente consegue verificar tudo isso, contanto que nós tenhamos materiais bem definidos.
E a ferramenta também consigo gerar material para a ferramenta, né? Aqui, previsão, por exemplo, de 233 ciclos. Vou analisar aqui, ó, quebra. Tentou-se fazer uma engrenagem mais perto da forma final, mas as tensões foram muito altas e aqui a gente já fez uma análise direta de defeito na ferramenta, prevendo inclusive o número de ciclos para que ela quebre. É uma fratura de fadiga termomecânica e ela quebrou muito cedo, portanto, é um valor considerável. Então, é importante que você faça a análise anteriormente aqui, por exemplo, da ferramenta. Então, assim, o material, a análise de material entra em toda a cadeia. Estou pegando aqui a cadeia da forjaria, mas que tem também a parte de tratamento térmico, tem também a parte de fundição, tudo nessa cadeia, tá? Você tem um fornecedor de matéria-prima que funde, mas que também conforma. Então, ele lá, muitas vezes tem laminação de anéis, tem forjamento de eixos, tratamento térmico, laminação de perfis, né? Então, você tem toda essa análise aqui. Depois, vamos dizer que uma forjaria compra, então a forjaria vai pegar aquele tarugo ou aquele lingote e vai forjar em matriz aberta, em matriz fechada, vai laminar, ou vai até tratar termicamente. E o cliente final, que vai montar aquilo num equipamento, muitas vezes ele não só pega e monta, ele ainda usina e trata termicamente. Então, aqui são exemplos todos realizados via Keyform, e você, especialmente no tratamento térmico, você vai pegar o material do JMAT Pro e vai fazer análises diversas. Eu não preciso necessariamente ter um software de simulação de processos. Eu consigo fazer diversas análises, só olhando o comportamento do material via JMAT Pro. Né? Falei aqui um pouquinho de conformação mecânica, agora eu vou falar um pouco agora de processos de tratamentos térmicos. Tá? Eu falei de conformação mecânica, que é para um material. Quando a gente vai para tratamento térmico, aí fica ainda mais complexo. A gente chega numa condição em que eu não tenho mais um material só. Agora eu tenho um mix de material, uma mistura de material com suas microestruturas, né? Seus microconstituintes, né? Suas fases, e eu tenho que definir cada uma delas. Então eu não vou mais definir curva de escoamento para o material. Eu vou definir agora a curva de escoamento para cada fase, né? Ficou mais informações. Eu não vou definir mais propriedades termofísicas para o material como um todo, mas as propriedades para cada fase possível. Vou definir também, eu tenho aqui então um mix de material, mas eu tenho que falar como que esses materiais, que hora que cada um aparece, como que eles conversam entre si, como que a austenita conversa com a bainita, por exemplo. Então, eu tenho que definir os meus diagramas de transformação de fase. Tá? E no caso aqui eu vou usar alguns dados já exportando para o Keyform. Né? Veja primeiro aqui um diagrama TRC, em que eu tenho várias curvas de resfriamento, um resfriamento rápido, né? Vamos ver aqui, ó, essa curva aqui, vamos dizer que tem 100 graus Celsius por segundo. Se eu resfriar essa liga de 820 graus para 20 graus Celsius, né, em 8 segundos, ou seja, 100 graus Celsius por segundo, eu vou ter basicamente martensita. Mais devagar eu passo a ter bainita e martensita. Então aqui eu tenho as curvas da ferrita e as curvas da perlita. Tá? E mais, se você baixar o JMAT Pro e analisar, que você vai clicar, você pode clicar nessas curvas aqui, ó, e ele já vai te dar logo, todas, qualquer uma que você quiser. Tá? Vai te dar a taxa de resfriamento, as propriedades mecânicas finais, então limite de escoamento, limite de resistência à tração, dureza, enfim, outros você pode ter aí. E o percentual de cada fase que se apresenta para cada taxa de resfriamento. Então você pode começar a prever materiais olhando para as curvas, né, olhando para os diagramas, né, e prever como que esse material vai se comportar. Aqui eu estou dando exemplo, lembrando, estou dando exemplo de aplicações em processos, mas são diversas aplicações, até aplicações estruturais. No caso, por exemplo, eu falei lá da ferramenta, né, da matriz, aqui a matriz é estrutural. Né? Então já é uma aplicação, uma maneira de se pensar diferente. Tá? Vou aproveitar aqui, ó, o ensaio de Omni. Veja lá o ensaio de Omni sendo realizado, em que
interessante, né? Eu trago o design geometry para você ver. Na ponta, vou pegar esse ponto A aqui, ó, e ponto B. O ponto A resfria muito mais rápido que o ponto B. Então, o ponto A deve ter ali martensita, bainita, e o ponto B deve ter perlita e ferrita, dependendo do material. Ou seja, eu preciso fazer essa análise como? Através do comportamento do material. Né? Já vou simular isso daqui para mostrar para vocês que quando a gente traz, já aqui, ó, é a linha de centro, né? Aqui, e aqui também linha de centro. Essa aqui é uma peça que está, eu estou vendo a seção transversal dela aqui, tá? Então, do lado esquerdo, eu vejo a evolução de temperatura, que vai resfriando principalmente na ponta, na minha simulação. E aqui eu estou vendo a austenita, começa austenitizado, vou ver aqui, isso, começa 100% austenita, e a austenita vai acabando à medida que vai resfriando. Aqui o vídeo está acelerado, claro, por isso que a austenita acaba rapidinho. Mas é possível simular, é preciso entender, é preciso prever, é preciso fazer, né, colocar, vamos dizer, uns sensorzinhos aqui, ó, fazer um monitoramento de cada ponto da minha peça, de cada momento do processo. Tá? Então, eu tenho que ter toda aquela informação de material para conseguir fazer uma análise bem feita. Já aqui, uma análise de um garfo que foi temperado, vamos ver, ali, ele foi temperado. Veja que aqui estou analisando do ponto de vista de martensita. A gente consegue ver as pontas resfriam mais rápido, né? Então tem mais martensita. O centro aqui é mais maciço, desculpa, mais massivo. E aí ele tem uma taxa de resfriamento mais lenta e, portanto, forma menos martensita ali. Tá? E a gente tem que comparar isso, claro, com a prática. Né? Pegando esse aqui, seria um ponto de checagem, né? Nesta peça. E aqui uma simulação na qual a gente alterou, de novo, a composição química da peça, tá? Dentro da norma. Então, dentro da norma na composição química inferior, dentro da norma na composição química superior. Veja, passando de 427 HV para 600 HV. É uma diferença considerável. A gente tem que pensar nisso também na hora de definir um processo, na hora de escolher um material. Se puder ter um JMAT Pro para ver essa diferença, ótimo. Se puder simular o processo antes, melhor ainda. Né? Então é possível fazer todas essas análises. Aqui já peguei uma figura da palestra da Uniforja, em que eles utilizaram o Keyform. Fizeram de uma maneira indireta, tá? Pegaram o Keyform e o JMAT Pro. Primeiro o Keyform, estão mostrando colocaram um sensorzinho na simulação, né, e viram qual que era a evolução de temperatura ao longo do resfriamento após o forjamento. Então forjou a peça, a propósito, no forjamento com a simulação já conseguiram diminuir 15% da massa de matéria-prima, já é um ganho enorme, e depois conseguiram controlar em observância as fases, né, controlar o resfriamento e o recozimento foi eliminado. Então, só não tem os valores aqui, né, eles não passaram isso na palestra, mas vejam o enorme custo de análise, durante uma análise de um processo. Né? É interessantíssimo você ter materiais corretos e uma simulação. Aí você resolve, imagina se você for fazer isso tudo via prática primeiro, né? Você não sabe nem se vai dar certo, então assim, com pouco tempo, poucos dias, essa análise já foi feita e já tomou-se decisão. E inovou-se, né? Porque você inova, muita gente fala, vou inovar, comprar um equipamento, mas você inova disponibilizando um equipamento, você inova eliminando processos, né? Você inova reduzindo, aumentando a produtividade, reduzindo o custo e tempo. Né? Então você inova, é assim que se inova, inova-se com engenharia. Inova-se fazendo engenharia e, portanto, lançando mão de ferramentas
computacionais que te permitam fazer a engenharia de maneira eficiente, rápida, né? E o JMAT Pro é uma ferramenta que seguramente nos proporciona isso. Peguei aqui, por exemplo, uma estampagem a quente. No material de estampagem a quente, né? Tirei o boro do material, tá? Tirei o boro, vamos ver. Então aqui sem boro, veja, se eu fosse resfriar em 10 segundos, um pouco mais de 10 segundos, eu passaria a ter bainita e martensita. Agora, se eu volto o material com boro, olha lá a diferença. Né? Vou tirar isso daqui. Então, para um material no qual eu estampo e resfrio na ferramenta, que é a estampagem a quente, aqui eu tenho um material sem o boro, teria uma propriedade mecânica, uma resistência mecânica menor. Já com o material com boro, essa curva, a curva difusional, ela se movimenta para a direita, então eu passo a ter martensita e, portanto, maior dureza, maior resistência mecânica. Isso consigo diminuir ainda mais a espessura da peça, diminuir peso do carro, diminuir consumo de combustível, né? Aumentar o valor agregado do meu produto, que é um carro, por exemplo. Então é importantíssimo a gente ter essas análises para poder fazer o processo, né? Aqui já fazendo alguns exemplos, a gente já está caminhando para o fim. Aplicação em processos de soldagem, por exemplo. É possível simular, no caso aqui, é importante dizer o seguinte, essas informações me foram gentilmente passadas pela COP, né, no uso do JMAT Pro no processo de soldagem. Tá? Então a simulação de transformação por resfriamento contínuo para um determinado material, tá? Mostrando aqui a soldagem na prática e a simulação da mesma. Você simula a posta de solda, simula a ZTA, tá? Simula o cordão de solda, né? Tive a posta lá, cordão de solda, simula a ZTA. E para fazer análises, por exemplo, de simulação térmica da soldagem, você precisa, para citar, condutividade térmica, densidade, calor específico, calor latente, entalpia ali, né? E já indicando aqui as regiões, alguns dos pontos importantes que você precisa simular no JMAT Pro. Então aqui, condutividade térmica por temperatura, calor específico pela temperatura. Então a gente já está verificando isso daí. Se eu quiser fazer então a simulação termometalúrgica mecânica da soldagem, eu posso precisar dos diagramas isotérmicos de resfriamento contínuo, austenitização, precipitação. Tem aqui austenitização, precipitação como exemplos, né? Onde você vai buscar isso lá no JMAT Pro. Como eu disse, o JMAT Pro é muito versátil, tem muitas aplicações, né? Então a gente vai selecionando ali para dar uma ideia do que seria interessante buscar. E para concluir, vou falar um pouquinho da fundição, alguns exemplos, né? É importante a gente ter. Aqui eu trago um lingote, que é uma representação de uma simulação da fundição trazida para a simulação do forjamento, né? Então a gente, veja, é possível ter o material para a fundição, depois o material para o forjamento, depois o material para o tratamento térmico. Então o JMAT Pro te fornece tudo isso, né? Então você consegue pegar um projeto do início ao fim. Então aqui já é uma simulação que veio, né, de um software de fundição e já trazido para ser conformado, forjado a quente e depois tratado termicamente, né? Então lingote na fundição. Um outro exemplo, já alterando aqui, pegando essa liga aqui no limite superior da norma e no limite inferior. Veja que aqui é a simulação da densidade em função da temperatura no JMAT Pro. E quando você simula a fundição em si, você vê que o mesmo material te fornece aqui, pontos quentes distintos, né? Ou seja, condições diferentes neste processo. Tá? Então, o processo de fundição também
é relevante você ter toda essa informação de material, essa variação da composição química. Aqui, ó, tempo de solidificação para condições distintas, tá vendo? Né? Tempo de solidificação. Então, essa condição aqui teve um tempo maior do que essa condição. Teste, ensaio de fluidez. Veja que são 3 ligas distintas. Essa liga aqui foi mais fluida de todas, então você também consegue, né? Só foi possível porque você gerou material para essas 3 ligas e aí você conseguiu prever até o ensaio. Você consegue simular. Já aqui, né, uma outra condição, uma outra simulação, variando as ligas. Veja que defeitos de contração para cada liga bem diferentes, né? Defeitos de contração nesta liga, a liga que foi obtida a partir do JMAT Pro, já mostrando na fundição que é uma liga que produziu mais defeitos do que, por exemplo, a liga M1. Né? Então, a M1, M2, M3 tem um tempo de resfriamento diferente, tem fluidez distintas e, portanto, tem defeitos, uma capacidade de produzir defeitos distintos. Né? Bom, abordei aqui uma série de condições, espero que tenha sido útil, porque, embora foi um pedacinho do que pode ser feito, eu acho que já abre um pouquinho, né, a cabeça daqueles que ainda não o aluno que está chegando agora, né, o estudante, o profissional que está na empresa e que sabe que isso tudo faz muito sentido no dia a dia dele. Então, assim, aproveitem, deem uma olhada na versão demonstrativa e entrem em contato com o pessoal da Six Pro, porque para verificar a possibilidade, né, de aplicar nos projetos do dia a dia, seja da empresa de vocês, ou seja do centro de pesquisa de vocês. Aos professores, eu digo que eu uso muito tranquilamente a versão demonstrativa nas aulas e é ótimo para fazer esses exemplos, tá? Obrigado e até mais.